Capítulo 11. Posição de governo. Vejamos o que a carta de Tiago ensina-nos. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. O significado da palavra fervorosamente, usada no português, é a partir da palavra grega original proseuches, posição. Isso mesmo, o sentido aqui é lugar. Outra versão da Bíblia usa a palavra instância. Elias orou com instância. De acordo com o direito, instância é lugar. Por isso temos a primeira instância, a segunda instância e a última instância, e etc. Na verdade, Elias orou com instância, isto é, a partir de uma posição que ele ocupava na presença de Deus. Orar fervorosamente, conforme diz esta versão, não é orar simplesmente com fervor emocional. Por esse motivo, encontramos pessoas que oram simplesmente com emoção e fervor, pensando que é bíblico e que é esta oração que Deus responde. Mas não é isto que a Bíblia está dizendo. É um grande equívoco achar que gritando Deus irá responder. A ênfase aqui não está no estilo pessoal. Quando achamos que é o estilo que funciona diante de Deus, isso demonstra nossa imaturidade. Essa imaturidade a Bíblia chama de "o menino não sabe", referindo-se ao herdeiro infante. Ele, o menino, até acha que sabe, e em vista disso, às vezes quer até ensinar. Todavia, ele é menino e não sabe. O que vemos no texto de Tiago é que Elias não se emocionou ou gritou, mas sim sabia que ele ocupava um lugar junto à presença de Deus. Isso mesmo, Elias orou com instância de quem era diante de Deus. Elias orou com instância. Ele orou a partir de um lugar que sabia que ocupava. Vejamos a oração que Elias fez em duas versões. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Galiléia, disse a Acabe: "Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra." 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: "Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." 1 Reis 17:1. Quem é Acabe? Ele é o rei de Israel. E quem é a rainha? Jezabel. Isso mesmo, a mulher que substituiu o culto a Deus pelo culto a Baal. Elias vai até o rei Acabe e diz: "Vive o Senhor, em cuja presença estou." Perceba que Elias está dizendo a Acabe: "Eu ocupo uma posição na presença de Deus. Por isso eu declaro que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá sobre a terra, senão segundo a minha palavra." Essa foi a oração que Elias fez. Mas a minha pergunta é: Elias falou com o rei Acabe ou falou com Deus? Ele falou com o rei Acabe. Vejo que a oração de Elias para não chover 3 anos e meio nem foi feita diretamente a Deus. Ele declara: "Rei Acabe, eu digo que, segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho nestes anos." A pergunta é: quem era rei em Israel? Elias ou Acabe? Elias era rei e sacerdote de fato. Elias tinha a voz de governo sobre a nação. Ele disse: "Acabe, vai acontecer assim", e acontecia. Elias assume sua posição de autoridade, posição real e sacerdotal. Isso tudo aconteceu ainda antes de Cristo. Podemos imaginar agora depois de Cristo?
onde eu e você estamos. Agora todos os nossos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Agora Jesus nos constituiu na presença do Pai como reis e sacerdotes. Podemos imaginar a autoridade que existe, que reside em nossa vida? Mas a graça de Deus colocou-nos assentados nas regiões celestiais. Começamos a descobrir que Deus colocou-nos em uma posição de filho maduro. Não somos mais escravos e condenados à perdição eterna. Isso mesmo, por estarmos em Cristo, nenhuma condenação existe sobre nós. Ocupamos agora a posição de reis e sacerdotes. E é a partir dessa instância que oramos a Deus, nosso Pai Celestial. E quem nos colocou nessa posição foi o próprio Deus. Não merecíamos e nem galgamos essa posição pela nossa performance ou desempenho, mas a graça de Deus colocou-nos assentados nas regiões celestiais. Agora somos santos, justos e herdeiros do próprio Deus. É desse lugar de governo e honra que fazemos nossas orações. Ah, se os cristãos soubessem disso, todas as orações deixariam de ser somente pedidos pessoais e egocêntricos e passariam a ser mais orações de governo. As possibilidades de sermos manipulados por líderes inescrupulosos também deixariam de existir, pois somos tentados ou manipulados pelos nossos desejos, diz a Bíblia. O anseio de alcançar algo da parte de Deus tem nos feito presa de mensagens corrompidas, que nos têm iludido por muito tempo e depois nos deixam decepcionados com a igreja, com a fé e com o próprio Deus. Por isso, algumas pessoas escandalizam-se quando eu digo: meu irmão, o diabo não é teu inimigo. Ele já foi colocado debaixo dos nossos pés, já está vencido. A única tarefa dele, segundo a Epístola de Pedro, é ser nosso adversário. A palavra adversário no grego é antidikos, cujo sentido principal é um oponente diante da lei. A Bíblia diz que Jesus Cristo removeu toda a maldição da lei. Ele cumpriu toda a lei. Jesus removeu o escrito da dívida que o diabo tinha contra nós, cravando na cruz. O diabo não pode mais usar a lei para derrotar-nos, mas a ignorância sobre o que Jesus Cristo fez por nós é a arma mais poderosa do inferno e é o que tem nos escravizado. A nossa ignorância é o que tem dado forças ao nosso adversário. Quando pensamos de maneira errada, agimos de maneira errada. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. E conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Semelhantemente, o rei Acabe era adversário, mas não inimigo de Elias. A declaração do profeta tinha esse sentido. Rei Acabe, eu, Elias, estou dizendo, não haverá chuva nem orvalho, porque eu estou asseverando. Essa é a minha declaração. E será assim. Nada será diferente da minha palavra. Somente quem sabe, não desconhece qual posição ocupa diante de Deus, pode declarar assim. É com o saber da revelação que deixamos de ser meninos. Toda declaração que fazemos deve estar alicerçada na palavra de Deus. E por 3 anos e meio não choveu, segundo a palavra de Elias. Isto é orar. Como rei, não vamos implorar a Deus. Como rei, vamos declarar. E, quando declararmos, saberemos que irá acontecer, pois já não somos mais meninos. Aleluia, aleluia. Toda declaração que fazemos deve estar alicerçada na palavra de Deus, pois Deus vela pela palavra dele. Ao entendermos tudo isso, cabe uma reflexão. Quem é que está governando o Brasil? Somos nós, reis e sacerdotes constituídos por Deus, ou estamos deixando nas mãos do nosso adversário? Precisamos entender que não estamos mais na posição de pedintes, mas sim na posição de reis. Eu e você não somos vítimas.
temos o controle em nossas mãos. Por isso eu digo com certeza que Deus não nos dá a cura, Ele nos dá a posição e a palavra que cura. Deus ainda não te prosperou? Saiba que Ele te deu a posição e a palavra que prospera. Agora é o seu momento de assumir e declarar a palavra da fé que está junto de ti, que está no teu coração e na tua boca. Deus ainda não materializou tudo debaixo dos teus pés? E nem vai, pois Ele já deu a posição e a palavra que subjuga. Quando declaramos a palavra da fé, tudo se materializa debaixo dos nossos pés. É hora de assumir quem somos e a posição que Deus já nos deu. Deus não irá fazer a obra, Ele já fez. Jesus Cristo de Nazaré declarou na cruz: está consumado. Entre pelas portas da empresa que Deus confiou em suas mãos e diga: em nome de Jesus Cristo, eu assumo autoridade nesse lugar e estabeleço o governo de Deus e o reino dos céus aqui. Eu digo agora: há prosperidade, há abundância, há crescimento. Agora é a hora de chamarmos à existência as coisas que não são como se já fosse. Isto é orar. Vá diante do espelho e declare: ossos, eu os declaro saudáveis em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pele, você está saudável em nome de Jesus Cristo. Nervos e músculos, vocês estão saudáveis em nome de Jesus Cristo. Declare por causa da posição que Jesus constituiu a você. Não aceite mais que Satanás aflige-o com dor, com doenças, com medo, com escassez ou com o pecado, porque Cristo Jesus estabeleceu você como rei, e não como um doente, falido e destruído. Ele fez você rei, e não um rei fracassado. Ele nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Eu ocupo a posição que Jesus diz que eu ocupo. Eu posso o que Ele diz o que eu posso. E eu não sei tudo o que Jesus Cristo vai fazer, mas eu creio na palavra dele a meu respeito. A palavra diz que assim e assim será. O mesmo Deus que diz haja luz e houve luz está dizendo: você é rei, você é sacerdote. É o mesmo Deus, a mesma palavra e o mesmo Logos, é o mesmo verbo. Saiba e creia que a palavra dele não volta vazia. Isso é orar. Capítulo 12. Adão como governo. Podemos imaginar Adão antes de ter se rebelado contra a vontade perfeita de Deus, antes da queda lá no Éden? Deus vem todos os dias e assenta-se ao lado dele, e o que Adão faz? Será que ele se ajoelha e diz: Deus, me ajude, eu estou com medo do leão. Deus, eu estou inseguro. A dúvida constantemente assola minha mente. Será que as aves dos céus, os peixes e os animais irão se submeter a mim, obedecendo a minha voz? Era esse o comportamento de Adão diante de Deus? Era isso que Adão fazia nos encontros diários com Deus? Não, claro que não. Naquele momento sacerdotal, Deus pergunta: Adão, como foi seu dia? A resposta de Adão era sempre: maravilhoso, Senhor. Mas por que foi maravilhoso? Porque foi o Senhor quem disse. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Quem foi que disse que o homem iria dominar sobre tudo que Deus criou? Foi o presidente norte-americano? Ou o presidente do Brasil? Quem disse? Foi Deus quem disse. Isso mesmo, a mesma voz perfeita e poderosa que havia dito: haja luz e houve luz. O texto bíblico diz
que o homem seria dominado ou dominador? Dominado pelos peixes do mar? Dominado pelas aves dos céus? Dominado pelos grandes, pequenos animais? Dominado por tudo que se move? Foi isto? Não, claro que não. Capítulo 13. Você no governo. Deus criou você para dominar ou para ser dominado? Deus criou você para a pornografia, te dominar, ou para você dominar a pornografia? Deus o criou para as dívidas subjugarem sua vida ou para você governar a abundância? Para você ser escravizado pelo ódio, pelo medo, pela inveja ou ganância? É claro que a obra da cruz deu-nos um status de mais do que vencedores. É certo que Jesus Cristo lavou-nos no seu sangue, purificou todos os nossos pecados, justificou-nos e nos santificou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais para exercermos a função de reis e sacerdotes servindo ao nosso Deus e Pai. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Enfim, fomos criados para exercer governo sobre toda a obra da criação. Esse é o propósito eterno de Deus. Quando Deus é glorificado em nossas vidas? Quando andamos em seu propósito. Imaginemos agora a mesma cena, mas da maneira que ela ocorria dia após dia. Adão está sentado no jardim, no Éden, e Deus pergunta a ele: Tudo bem, Adão? Adão responde de forma leve, segura e muito confiante: Graças a Deus. Deus, tudo está bem. Que animal é aquele ali, Adão? Um elefante, Senhor. Ah, você colocou o nome daquele animal de elefante, exclamou Deus. Sabe, Adão? Legal, gostei do nome. E assim ocorria em cada decisão tomada por Adão. Você pensa que Deus questionou alguma decisão que Adão tomou enquanto estava lá no Éden? Não, claro que não. Você acha que Adão pedia permissão a Deus para tomar alguma decisão ordinária e corriqueira? Não, claro que não. Ou então será que Adão esperava Deus fazer aquilo que era atribuição dele fazer? Adão entendeu claramente qual era a sua função. Adão exerceu o pleno governo. Sim, na sua totalidade, Adão fazia o Éden funcionar. Adão sabia que o responsável pelo governo do Éden era ele e não Deus. Ao contrário de Adão, muitos de nós estamos esperando Deus fazer algo por nós ou liberar uma grande bênção. O fato é, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Subamos com incenso diante do trono da graça e com ousadia, pois alcançamos graça e misericórdia e vamos exercer o governo sobre a terra, não no milênio, mas agora. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Jesus veio e demonstrou em todo momento que estava na mente da divindade quando decidiu criar o homem. Quando Jesus Cristo andou sobre as águas turbulentas do mar da Galileia, ele não estava dando uma demonstração de exibicionismo. Ele não estava querendo se promover aos olhos dos discípulos ou humilhá-los. Jesus tinha o propósito de ensiná-los que ele viera trazer de volta o poder que Adão perdera no Éden. Isso mesmo, Jesus declara a chegada do reino de Deus, um novo tempo, onde o príncipe deste mundo foi julgado e destituído de todo o poder e domínio que Adão lhe havia entregado. Permita-me dizer a razão pela qual temos muita dificuldade com essas verdades. O salmista Davi revela-nos que em pecado fomos formados, em iniquidade fomos concebidos por nossas mães. Nascemos em pecado e nascemos debaixo do domínio das trevas, do medo e de total escravidão.
Por causa do pecado, a morte reinou sobre todas as áreas das nossas vidas, tais como espiritual, emocional, familiar, financeira, física, enfim, todas as áreas. Saibamos dessa verdade. O nosso pecado não afeta a Deus. O nosso pecado afeta-nos de tudo aquilo que Deus tem para nós. O prejuízo do pecado é totalmente meu. O salário do meu pecado é a minha morte, e a minha alma que peca e que morre. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos vivificar e nos dar de volta tudo que Adão perdeu. Em Cristo Jesus estamos assentados nas regiões celestiais. Essa obra divina a Bíblia chama de graça. Sem uma compreensão mínima dos fundamentos da graça divina, não podemos começar a reinar. É imprescindível passarmos pela metanoia, mudança de mente, arrependimento. Deve haver uma troca do nosso modelo mental. É necessário receber a abundância da graça de Deus para reinarmos em vida. Em Romanos 5,17 diz: Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sem que recebemos a abundância da graça, não podemos reinar em vida, diz a palavra de Deus. Vamos sonhar um pouco? Vamos participar de uma reunião de oração. Você entra nesta reunião como rei e sacerdote, não como um derrotado e inseguro. O seu falar é diferente, você fala em línguas estranhas. O local está cheio de gente e alguém pergunta: O que vocês vieram fazer? Orar. Alguns respondem: Sobre o que vocês vão orar? Nosso primeiro motivo é orar pelo nosso prefeito. Como devemos orar? Esse moderador pergunta. Você dá um passo à frente e diz: Vamos orar assim. Você então começa a orar. Eu declaro um governo justo nessa cidade. Eu declaro a perfeita vontade de Deus sendo feita nesta cidade. Eu declaro os corruptos fora da nossa prefeitura. Eu declaro toda a ganância, todo espírito maligno que está enganando agora, desbaratado, saia da nossa prefeitura em nome de Jesus. Eu declaro, eu declaro. Você percebe que a ênfase aqui é governar? Devemos fazer uso do poder que Deus nos deu e colocar a ordem no caos. Portanto, orar não é só pedir, não é uma obra egocêntrica. Orar é chamar a existência do reino de Deus e materializar a vontade dele aqui na terra como ela é feita no céu. Voltando à reunião de oração. Nesse momento, algumas pessoas presentes não estão entendendo o que você está fazendo. Todos esperavam você pedir que Deus fizesse alguma coisa na prefeitura, mas nunca esperavam que você desse ordens como um governador. Então você explica o que todos já deveriam saber. Irmãos, estou estabelecendo um governo justo e reto. Estou chamando agora a existência do reino de Deus na prefeitura. Então você continua orando. Eu chamo a existência uma cidade saudável. Eu chamo a existência. E as demais orações continuam nessa direção. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia! Percebamos, amados, que o resultado seriam outros. O avanço do reino dar-se-ia de forma acelerada. As estruturas das trevas seriam postas em derrocada. Não estaríamos esperando Deus fazer algo. Nós faríamos o que Deus nos disse que deveríamos fazer. Aqui encontramos a prática do propósito do nosso Deus. Aqui somos reis que reinam e sacerdotes que ministram diante de Deus. Através da queima do incenso, cumprimos nossa tarefa. Aqui assumimos quem somos aos olhos de Deus. Fomos feitos reis e sacerdotes. Aqui assumimos agora quem somos aos nossos olhos. Fomos feitos reis e sacerdotes. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Conclusão. É óbvio que não estamos esgotando o assunto tão central e importante como a oração. Esses aspectos abordados aqui servem apenas para darmos os primeiros passos na nossa vida sacerdotal prática. O importante é saber que orar é ocupar a posição de ministrar diante de Deus, é reinar
e governar manifestando o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito. Essa posição é alcançada somente pela obra de Cristo Jesus na cruz. Pela graça, fomos perdoados, vivificados e ungidos com o Espírito Santo. Jesus constituiu-nos reis e sacerdotes. Estamos a serviço do nosso Deus e Pai. Aleluia. Glórias a Deus.